Bom dia, turma, tudo bem? Nossa aula de hoje é do livro Verde de Sociedade e Natureza, página 23. Antes de eu iniciar minha lição, eu vou aqui no cantinho e coloco a data de hoje, 5/6, combinado? E aí hoje eu vou aprender um pouco sobre os seres vivos. Entre os recursos naturais existem elementos que têm vida, os vegetais, os animais, chamados de seres vivos, principalmente porque eles nascem ou germinam, crescem, reproduzem e morrem. Numere na ordem e escreva a etapa de cada etapa da vida desses seres vivos. Então, assim, turminha, ser vivo são todos aqueles que nascem, crescem, reproduz e morre. Nós, seres humanos, somos ser vivo. Os animais são ser vivo. As plantas também são ser vivos, porque elas nascem, né? Nós plantamos, elas crescem, elas reproduzem, elas dão frutos, né? E depois elas morrem. Os animais, a mesma coisa. Eles nascem, eles crescem. Eles têm filhotes e depois eles morrem. Nós, seres humanos, nascemos, crescemos, depois vamos ter os nossos próprios filhos e quando ficamos velhinhos, morremos. Então, ser vivos são todos aqueles que passam por essas etapas que eu acabei de falar para você. O que eu vou fazer aqui? Eu vou numerar na ordem e escrever a etapa da vida deles. Então, primeiro de tudo, na planta, eu vou pôr o número 1 e vou escrever a palavra germina aqui embaixo, porque ela está nascendo, germinando. Depois que ela germina, que ela nasce, ela vem para a etapa 2, porque aí ela tá crescendo. Então, eu escrevo a palavra cresce aqui embaixo. Depois que ela tá crescendo, ela vai para a etapa 3, que ela vai se reproduzir. Então, 3, reproduz aqui. E depois que ela se reproduziu, chegou a hora dela morrer. Então, 4, morre aqui, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o pintinho. Vou escrever número 1 e nasce aqui no ovo. Depois eu vou lá pro 2 e a palavra cresce. 3, reproduz. E o 4, ele morre. Combinado? Fiz essa etapa, agora eu vou aprender um pouquinho sobre seres não vivos. Seres não vivos são todos os objetos, pois os objetos, eles não têm como nascer, não tem como crescer e não tem como reproduzir também. Então, vamos lá, ó. Peguei a página 24, pus a data de hoje, 5/6, aqui no cantinho, e aí eu vou fazer o sol, a água, o ar, o solo, as rochas e os minérios são recursos naturais que não têm vida. Seres não vivos, porque eles não nascem, não germinam, não crescem e eles também não se reproduzem e não morrem. Os objetos e as construções também são seres não vivos. Organize as letras e escreva o nome dos seres não vivos da natureza. Então, os objetos e as construções são seres não vivos, certo? Que eu tenho uma figura e tá escrito assim, ó, uau. Só que, na verdade, isso daqui é uma lua. Então, eu vou organizar essa palavra e vou pôr aqui, ó, lua, certo? Aqui eu tenho a figura de uma chuva, tá vendo? E a chuva, ela é formada por água. Então, eu vou pôr em ordem essa palavra e escrever aqui, água. Aqui eu tenho uma rocha. Quando a pedra é muito grande, eu não falo pedra, eu falo rocha. Então, eu vou organizar essa palavra e escrever aqui, ó, rocha, certo? Aqui, vocês viram que eu tenho um vento aqui, ó, muito forte, passando, tá vendo? Então, esse vento aqui, ele tem o nome de ar, certo? Ar.
Aqui, ó, eu tenho um monte de terra vermelha. E essa terra vermelha, ela não tem nome de chão, ela tem nome de solo. Então, aqui, ó, eu coloquei em ordem, escrevi solo, certo? E no final aqui eu tenho essa linda imagem, isso daqui é um sol. Então, pus em ordem essa palavra e formei a palavra sol, certo? Finalizei a 23, finalizei a 24. Vou mudar um pouquinho de assunto e vou lá pra página, só um minutinho, página 89 desse mesmo livro, 89. Agora eu vou falar sobre os tipos de casa. Então, eu abri na página 89, aqui coloquei a data, 5/6, e vou falar sobre os tipos de casas que existem. Existem vários tipos de casas. Algumas são feitas de tijolos e cimento, outras madeiras, outras blocos de gelo e outras de pau a pique. Há ainda essas casas de palafitas construídas para ficar em cima da água. Então, as nossas casas aqui mesmo, elas são construídas de tijolos e cimentos. Então, alguns moram em casas assim, de 2 andares, alguns de casas assim, né, térrea, e outros em prédio, certo? São todas feitas de tijolos e cimento. As casas de gelo, nós conhecemos como iglu, que é onde vivem os pinguins lá no Polo Norte. Elas são feitas de blocos de gelo, elas são assim. Pau a pique são as casas que os índios constroem, conhecidas como oca, que eles acham o pau a pique, que é uma árvore, que eles acham lá na floresta onde eles moram, na natureza, tá? E as casas de palafita são essas casas aqui, construídas dentro de rios. Então, ela é rodeada de água e ela é construída dentro do rio. Para ela sair, pra gente sair dessa casa, precisamos ter um barco. Então, sempre o barco aqui parado na porta para poder sair. Então, essas casas são chamadas de casas palafitas, ok? Então, eu vou observar esses tipos de casas e vou pintar. Então, tem que pintar todas essas casas bem bonito, bem colorido. Finalizei a pintura dessa página. Eu vou para a última página de hoje, que é a página 90. Página 90, vou pôr a data aqui, novamente, 5/6, e vou observar as casas. Trace o caminho para a casa que mais parece com a sua. A minha casa é igual a essa. Então, se eu fosse fazer essa lição, eu seguiria esse caminho aqui, ó. Certo? Como eu sei que tem gente também que mora em casa mora em prédio, faz esse caminho aqui, ó. Quem mora em prédio. E quem mora em casa de 1 andar, faz esse caminho aqui, ó. Combinado? Então, turminha, essa foi a lição de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo, bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta com mais conteúdo, tá bom? Tchau!